E hoje você vai conhecer o gerenciador financeiro que vai ajudar a colocar suas contas em dia. Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou trazer para vocês o gerenciador financeiro pessoal que vai ajudar vocês a organizarem as suas finanças. Esse gerenciador é no Excel, uma planilha que eu elaborei. Vou fazer esse vídeo explicando como que vocês podem utilizá-la e o download vai estar aqui na descrição do vídeo, totalmente gratuito. E espero que seja útil para que vocês possam controlar bem as finanças, acompanhar as receitas, despesas e, consequentemente, crescer o patrimônio de cada um. Desde já, peço para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e, se possível, compartilhem com seus amigos. Bom, então vamos lá. Começando mostrando para vocês o que nós temos aqui. Nós temos uma planilha que ela é dividida em algumas partes. E a principal é onde vocês vão inserir os dados das finanças de cada um de vocês. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui várias contas. Eu até estou mostrando aqui, ó, conta 1, conta 2, 3, 4, 5. Na planilha para download, na verdade, existem 10 contas até. Se você usar todas, ok. Se não, você pode até vir aqui com o botão direito em alguma conta específica e ocultar caso ela não seja necessária. E como que funciona? Essa é a visão geral de uma planilha e o objetivo é que vocês lancem os recebimentos e pagamentos da forma que eles são apresentados no extrato bancário dessas respectivas contas. Então, por exemplo, e como que isso vai ser feito? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, nós vamos ter aqui, ó, data, descrição. Essa descrição é importante que ela seja bem próxima do que está no extrato, entrada e saída. Aqui, na descrição, eu vou mostrar para vocês, vocês não digitam nada, não tem como digitar aqui. Vocês têm que clicar aqui na setinha e ele já vai ter as informações que vocês vão cadastrar também. Vem algumas já cadastradas, mas vocês podem alterar. E aí, por exemplo, né, eu vou lá, lancei no dia 6, um pagamento no cartão de débito, R$ 120. E aí eu vou lá e colocar, por exemplo, aqui, se é uma conta, por exemplo, um boleto que venceu, eu coloco o vencimento. Se não é uma conta que eu passei na hora, eu coloquei o dia, né? Então, por exemplo, aqui restaurante e o cinema. E aí o mais importante, a classificação daquilo que vocês estão recebendo ou que se vocês estão desembolsando. Então, por exemplo, né? Só para entender aqui um pouquinho, né? Imagina só essa conta, ó. Eu tenho uma conta no Banco Inter. Aqui, gerenciador financeiro pessoal, vocês vão conseguir alterar, se vocês quiserem colocar familiar. O nome de vocês vai aparecer automaticamente lá quando vocês cadastrarem. E aqui o nome da conta, no caso, o nome do banco, da instituição financeira, também vai aparecer automaticamente lá depois que vocês efetuarem o cadastro. Mas só para entender, por exemplo, vamos supor que eu comecei aqui o ano de 2023 com um saldo de R$ 10.000 na minha conta corrente, recebi dividendos, por exemplo, da Petrobras, e aí foi, né, gastar um pouquinho desses dividendos, abastecer o carro, fui no restaurante, fui no cinema. O que eu preciso fazer? Lançar. E aí, por exemplo, aqui nos pagamentos, vocês podem colocar, por exemplo, a descrição genérica, por exemplo, combustível, restaurante, ou vocês podem colocar a descrição específica, por exemplo, olha, posto de combustível X, restaurante Y, e assim por diante. E o mais importante são essas classificações. Então, por exemplo, eu vou ver aqui, gastei em janeiro de 2023. Vou colocar, por exemplo, esse restaurante foi um restaurante mais voltado para o lazer, vamos dizer assim, né? Eu tenho aqui, ó, a entretenimento, e a hora que eu selecionar, ele vai aparecer a lista das possíveis classificações, bares e restaurantes no caso. Por exemplo, aqui no cinema, a mesma coisa, ó. Vou escolher o mês. Ah, o que cinema? É um gasto relacional do quê? Alimentação, imposto, bens, educação? Também entretenimento. E aí, mais uma vez, ele vai aparecer as opções. E aí eu vou escolher a que mais se adequa à minha classificação. Essas classificações elas já são estabelecidas, não tem como alterar. E olha só, se eu clicar aqui, ó, ele não vai aparecer nada. Antes eu preciso colocar uma classificação. Então, por exemplo, educação. Ele vai abrir.
cursos e treinamentos, ensino regular, superior, material escolar, outros gastos com educação. Então, com o uso, vocês vão conhecer melhor essa planilha. Então, isso é o que vocês precisam fazer. João, por que você criou várias contas? Porque vocês podem ter várias contas correntes. E aí ficaria bagunçado colocar tudo numa única planilha. Então, por exemplo, aqui eu tenho a conta do Banco Inter. E aí, por exemplo, eu tenho a conta no Nubank. Então, lá no Nubank, ó, eu dei as entradas, por exemplo, eu tinha um saldo inicial. Olha só, tive o recebimento de uma fonte, um outro recebimento, teve os meus pagamentos. E aí, o que eu precisei fazer? Eu fui lá e classifiquei os pagamentos. Então, por exemplo, eu recebi, né, da faculdade, receita, fui lá, professor. Ah, por exemplo, eu trabalho como gerente financeiro de uma empresa. Fui lá, eu classifiquei, ó, empresa de bebidas, né, a data, receita. E aqui, por exemplo, aqui nessa classificação de receitas, vocês conseguem alterar, colocar de acordo, por exemplo, eu só tenho uma fonte, coloca lá, trabalho, eu tenho duas, três fontes de renda, enfim, coloca a renda de cada um de vocês. Estou gerenciando as finanças de duas pessoas, né, da família ou mais pessoas. Coloca, olha, renda da pessoa um, pessoa 2, 3. Vou explicar isso lá no cadastro. O mais importante precisa estar classificado. Se não classificar, ele não vai gerar a somatória do resultado de vocês. Então, olha só, por exemplo, aqui eu já quis deixar cadastrar algumas coisas. Então, por exemplo, eu cadastrei lá recebimento, pagamento de água. Tá vendo? Eu posso colocar lá no cadastro, por exemplo, só água. Ou eu posso vir colocar, olha, companhia de água, por exemplo, aqui de São Paulo. Eu posso colocar aluguel, mas lá no cadastro eu quis colocar especificamente o nome da imobiliária. Imobiliária São Pedro, por exemplo. Vocês vão fazendo tudo isso. Então, como que funciona esse cadastro parcial que vocês precisam fazer? Aqui na aba Cadastro, vocês vão, olha aqui essa é a visão geral da planilha, vocês vão na aba Cadastro e vocês vão fazer o seguinte, a primeira coisa, esse gerenciador financeiro é pessoal, familiar, coloque o nome de vocês, ó, vou completar o meu nome aqui, ó, ele automaticamente, ó, tá vendo que ele apareceu aqui e também em todas as outras planilhas. Vou colocar familiar, caso eu sou casado, ó, eu vou colocar o orçamento meio da minha esposa, ele já mudou para orçamento familiar. Fontes de trabalho, então, por exemplo, ó, gerente financeiro, professor, posso colocar mais dois, por exemplo, a cargo da minha esposa, mais alguma outra descrição. Apenas quatro. Aqui, vocês conseguem colocar a fonte de renda passiva. Renda passiva, no caso, por exemplo, você investe e recebe retorno sem necessariamente precisar trabalhar. Então, a mesma coisa, ó, vai ter lá algumas cadastradas, vocês podem alterar. Coloquei aluguel, dividendos, renda fixa, renda variável. E aqui no cadastro da descrição, eu também deixei cadastrado algumas, mas vocês podem alterar. Quer colocar igual a legenda do banco? Tudo bem. E aí o mais importante, ó, aqui cadastro de pagadores e recebedores. Então aqui vocês podem colocar, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos, né, aleatórios, né, faculdade de contabilidade, né, enfim, coloquei hipersaúde, seria o plano de saúde, TIM, no caso eu tenho a operadora TIM, coloquei petróleo brasileiro da Petrobras para eu lançar os meus dividendos. E aí vocês podem colocar supermercado e enfim, todos os gastos que vocês têm. Tem um limite também, mas assim, aqui ó, cabem bem mais cadastros. E o último cadastro, apenas, ó, que vocês vão fazer aqui, opa, é aqui para vocês lançarem o nome das contas correntes. Por exemplo, eu até tenho mais contas correntes que essa, mas coloquei, por exemplo, Banco Inter, Nubank, carteira. Então, por exemplo, eu poderia até colocar aqui na descrição para eu saber, por exemplo, essa conta é uma conta minha, certo? E aí eu poderia vir cadastrar mais duas contas, que seriam da minha esposa, colocar o nome dela para eu identificar e usando essas contas. Por exemplo, se eu falar assim, eu vou usar só essas três, o que eu faço? Vai ter 10 contas aqui. Vocês precisam deixar tudo lá disponível, gerando um monte de abas? Não. Vocês vão lá, ó, por exemplo, eu vou usar só essas três, eu vou vir aqui nessa última conta e vou ocultar. E um ponto importante, uma dica. A carteira, no caso a carteira que eu digo, o dinheiro que vocês carregam com vocês, movimentam em espécie, também é importante ter o controle dele. Então, por exemplo, eu fiz uma conta aqui, ó, carteira.
tenho R$ 500, gastei, vou lá, lanço, fiz um saque, lanço esse saque, tá? Um ponto importante até isso. Por exemplo, fui lá, fiz um saque de R$ 200. Eu vou vir aqui, ó, transferência entre contas. Ele vai até destacar em azul. E o porquê que eu coloquei essa classificação, né? Essa opção. Por exemplo, eu fui lá hoje, né? Hoje nós estamos gravando dia 12 de janeiro. Eu vou fazer transferência entre contas. Transferir daqui. Eu preciso fazer alguma coisa? Não. Eu posso deixar, ó, sem classificar, porque não é um pagamento. Saiu de uma conta e foi para outra. O que eu posso fazer, por exemplo, é colocar uma observação. Foi dinheiro para carteira, mas eu preciso cadastrar aqui, né? Então, por exemplo, ó, carteira, e vou cadastrar aqui também, por exemplo, ó, Banco Inter. O que que eu fiz? Ó, transferência, no caso eu saquei, então eu vou falar para qual conta foi? Ó, para minha carteira. Somente isso, eu não vou pôr nada aqui, ó, porque eu não estou gastando. Em contrapartida, lá na minha carteira, eu vou ter o saque de R$ 200, ó. Opa, deixa eu vir aqui, ó, dia 12 de janeiro, transferência entre contas. E olha lá, ele vai ficar classificado. Dia 12 do 1, aí eu vou lá e coloco, ó, da onde que saiu esse dinheiro? Eu saquei do Banco Inter ou do Nubank? Banco Inter. Somente isso. Então essa é a parte que vocês vão gerar, classificar, e agora o resto é só as análises. O que vocês vão ter de análise? Primeiro, vamos começar aqui pelo resultado. Eu fiz alguns lançamentos, aqui são só exemplos, tá? Mas, por exemplo, né? Fiz os lançamentos aqui. Minha remuneração, por exemplo, gerente financeiro, professor, meus dividendos, ele vai gerar aqui, ó, minha receita total em janeiro. Ó, só ver uma coisa aqui. Eu acho que eu não acabei não lançando direito, ó. A faculdade de contabilidade, eu classifiquei errado, ó. Tinha mudado o nome, eu não alterei aqui. Professor, volto lá no resultado, agora ele está aparecendo. Às vezes, vocês vão ver, não apareceu o número. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Sim, você provavelmente não classificou, ou às vezes você tinha classificado e foi lá e alterou o nome aqui no cadastro. Então precisa fazer a alteração lá também nas planilhas. Então, por exemplo, olha só, coloquei aqui, ó, janeiro, fevereiro eu tive essas receitas, ó, em janeiro, vamos focar, tive dividendos. Então ele me dá aqui, ó, total de receitas. Dessas receitas, nós temos 91% de renda de trabalho, 9%, né, do total renda passiva. E aí depois vai ter todas as contas, ó, impostos, cada classificação, o total e o percentual em relação às despesas, às receitas totais, moradia e serviço, ó, total que eu gastei, quanto que elas representam da minha receita total e assim por diante. Depois é importante que vocês leiam com calma essas informações antes de fazer as classificações. Ó, então nós temos saúde, bens, ó, imóveis, joias, livros, móveis, roupas, enfim, acho que vocês vão conseguir classificar tudo. Se não tem uma classificação específica, outros gastos com bens duráveis. E pronto. Educação, presentes e doações. No caso aqui, investimentos, despesas com investimento. As receitas já estão lá em cima. E aí ele dá o total. Total de despesa, olha só, minhas despesas eram em janeiro 30% da minha receita total e em fevereiro caiu para 29% e esse foi o meu resultado. Legal, né? Bom, tem mais informação? Você pode verificar isso em um dashboard. O que é um dashboard? Os gráficos lá. Então, por exemplo, aqui eu lancei 2 meses, ó, então ele vai ficar aqui, receita, receita, e depois está zerado tudo. Tá? Por isso que ele fica dessa forma. Mas depois, ao longo do ano, ele vai gerando todo aquele gráfico, vai ficar bem legal. Um gráfico importante. Gerencie quanto vocês têm de renda fixa, de renda de trabalho e renda passiva. Um gráfico de Pareto, aqui não ficou bonito, tem poucas contas, mas o gráfico de Pareto vai mostrar, por exemplo, olha, quais são que tipo de contas são as que eu mais gasto. Então, por exemplo, aqui, moradia e serviços, seguido por saúde. Mas quando vocês colocarem tudo, vocês vão ver que vai ficar um gráfico bem mais agradável visualmente. Finalmente, gestão do patrimônio, importante também. E aqui, se vocês quiserem, pode usar, se não, não. O que seria a gestão do patrimônio?
Quando vocês colocarem o saldo inicial lá na conta, ele já vai aparecer aqui no dia 1 de 2000, dia 1º de janeiro de 2023. Depois, uma dica, para vocês mensurarem o patrimônio, ou seja, aquilo que vocês têm, pontualmente vocês vão registrando as informações. Como seria isso, João? Olha lá. Então, por exemplo, chegou no dia 31 de janeiro, eu vou lá, quanto que eu tenho nas minhas contas? Manualmente, tá? Que não é automático, eu vou inserir. Então, por exemplo, eu tenho aqui saldos em contas correntes, aplicações financeiras. Então, no dia 1º, eu tinha duas aplicações, uma de 18, uma de 20, e hoje, elas, no dia 31, por exemplo, né, no final desse mês, elas estavam valendo esse valor. Só lanço lá o valor, só para eu conhecer a minha evolução patrimonial. Por exemplo, coloquei também ativos financeiros. Tinha 5 mil ações da empresa de petróleo, da Petrobras também. Aqui, na verdade, é 500, viu? Eu coloquei errado. 500 ações de cada uma dessas empresas. Na época, do dia 1º, elas valiam 17.300. E no dia 31, ao final desse período, elas estavam valendo 18, 13 mil. Vou anotar. Pode ser que depois eu não tenha mais essas empresas? Pode. Se eu não tiver mais, eu vou deixar em branco lá na frente. Vou lançando as novas. E aí, olha só, o meu patrimônio, ó, de 88, opa, foi para 103, crescimento de 16,57%. Vocês vão acompanhando. Finalmente, para a gente acabar o vídeo, olha só, gerenciou resultado, gerenciou patrimônio e vamos gerenciar as dívidas. Fundamental. Coloquei aqui duas tabelas, olha só, uma visão geral, vocês vão cadastrar dívidas, ou seja, parcelamento, seja no cartão de crédito, financiamento, carnê, né? Hoje carnê não usa tanto, mas enfim. E despesas fixas. Então, vamos dar um zoom aqui, ó, para vocês enxergarem. Olha que legal. Então, por exemplo, eu fui lá, fiz a manutenção do meu carro e lancei, ó, manutenção do carro, manual aqui. Vou pagar em 4 parcelas, no caso o meu já paguei em dezembro, por isso que só está aparecendo 3. Cartão do Banco Inter. E aí vai cair uma parcela em janeiro, uma em fevereiro e uma em março, né? Cada uma aí R$ 600. Comprei um computador, por exemplo, em 10 vezes, o ano passado também, coloquei aqui, ó, só que ainda eu tenho 5 parcelas aí de R$ 700 que vão cair, janeiro até maio. Deixo lançado aqui. E assim por diante. E depois, as contas fixas, valores que vocês gastam. Vocês podem até colocar, por exemplo, valores variáveis. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, a imobiliária, ó, tem um valor fixo todo mês. Mas eu posso colocar um valor aproximado, para eu ter uma ideia, combustível. Eu gasto, em média, por exemplo, R$ 800 mensais de combustível. Posso vir aqui e lançar também. E aí, olha que importante, eu consigo enxergar o meu endividamento, meu custo fixo. Então, por exemplo, para janeiro, eu tenho R$ 6.074, por exemplo, aqui são suposições entre dívidas e custo fixo, que eu preciso arcar com isso nesse mês. Bom, bom, então acho que esse foi o gráfico, essa foi a planilha. Então, só reforçando com vocês, essa planilha aqui, ela está disponível para download. Vocês podem fazer o download dela, não tem custo algum. A única coisa que eu peço para vocês curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Acredito que vai ser extremamente importante para a gestão financeira, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui e até a próxima. E obrigado, pessoal, quem acompanhou até agora. Eu tentei fazer o mais rápido possível esses vídeos. Eu sei que os vídeos ficam um pouquinho grandes, de 9 minutos agora exatamente. Mas, mais uma vez, obrigado e até a próxima.